Graça e paz a todos, aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da igreja Getsemane em São José dos Campos, São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre o tema, o cristão e a bebida alcoólica. Um pouco de vinho faz bem para o coração. E eu quero aqui já de início informar vocês que onde está escrito vinho na Bíblia, nem sempre é o vinho fermentado, tá bom? Lá no Antigo Testamento, no hebraico, nós verificamos isso. Palavras no original hebraico que significa suco de uva e palavras no original hebraico, no Antigo Testamento, que significa vinho fermentado. Isso é tão verdade que em Jeremias 48:33, Jeremias 40, 10, 12, Lamentações 2, 1, 2, diz que sai vinho do lagar, e nós sabemos que do lagar sai suco de uva. Então, repito, nem sempre na Bíblia Sagrada, onde está vinho, é vinho fermentado. Pode ser suco de uva. Tem palavras no hebraico que significa uma coisa e outra. Yain ocorre 141 vezes no Antigo Testamento, que significa vinho fermentado. E ou vinho não fermentado, que é o suco de uva. E ocorre também a palavra tiroche, que significa, sim, suco de uva. Essa palavra tiroche ocorre 38 vezes no Antigo Testamento. Então, Yain, onde está escrito vinho no Antigo Testamento, está lá Yain, que significa vinho fermentado ou suco de uva não fermentado. Tá bom? Isso ocorre 141 vezes. Tá vendo? Nem sempre onde está escrito vinho quer dizer vinho fermentado. Pode ser suco de uva. Por isso que as pessoas erram. E também em 38 vezes está a palavra tirosh, que significa, sim, suco de uva. Também no hebraico tem a palavra shekar, que é o suco, que é o vinho puro, não misturado em água, ou bebida forte, oriunda de romã e de outras plantas. Tá bom? Então aqui eu vou ler aqui em Provérbios 20, versículo de número 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Então, essa palavra vinho aqui, que Salomão escreveu, lá no original hebraico, ela é Yain, que é um vinho misturado com água. Os rabinos e os escritores antigos falavam isso, que as pessoas tinham o costume de pegar o vinho fermentado e colocar água nele, em proporções de 2:1. Tem rabinos, escritores antigos, que falavam que era melhor usar 8 vezes uma proporção de vinho, 8 de água. Outros falavam em 20, uma proporção de vinho e 20 de água. Esse vinho misturado com água, Salomão o chamou de escarnecedor. E a bebida forte já é o vinho puro ou o vinho tirado da romã, da pâmera, que é o shekar. Então, olha só, o vinho misturado com água, esse vinho aqui, que é o Yain, ele é escarnecedor. Agora, você imagina você beber o vinho puro, que na Bíblia chama shekar, que é bebida forte. Entendeu? Tanto o vinho misturado com água, como o vinho puro, ou a bebida extraída da romã, da pâmera, é chamado bebida forte. Tanto o misturado com água como o puro é alvoroçador, escarnecedor. E todo aquele que neles errar, no vinho misturado com água ou no vinho puro,
nunca será sábio. Está vendo como que o cristão não pode fazer uso de bebida alcoólica? Continuando aqui, em Números 6:3, Deus fala para os nazireus, um dos requisitos que os nazireus tinham que seguir. Eles faziam o voto livremente, não era obrigado a fazer voto. Eles queriam ser nazireu. Para ser nazireu, eles não poderiam tocar em nada de uva. Deus já pôs assim bastante rigor para não correr o risco deles tomarem um suco de uva e de repente já tomar um vinho. Entendeu? A gente entende isso. Não tocar em nada de uva, para não correr o risco de beber um vinho alcoolizado, fermentado. Em Jeremias 35, Deus elogia uma família judia chamada Recabitas, que ofereceram vinho para ele, Iaim, vinho puro. Eles recusaram a tomar. Não, Deus falou para o meu pai e nós não tomamos vinho, está lá em Jeremias 35. Deus elogiou essa atitude da família dos Recabitas e disse, olha, e lançou uma promessa, Deus fez uma promessa para eles, da família de vocês não vai faltar varão, não vai faltar descendente. Deus agradou da atitude deles não tomarem vinho, que poderia ser um misturado, ou o puro, que é chamado bebida forte. Em Isaías 28, 7 e 8, Deus diz que os sacerdotes e os profetas erram por causa do vinho. Esse vinho aqui é o misturado com água, não é o puro, que é chamado bebida forte na Bíblia. Erram em beber vinho misturado com água. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é Novo Testamento já, diz que nós, os cristãos, somos sacerdócio real de Deus. Então, Deus que já estava falando que os profetas, os sacerdotes, não podiam beber vinho misturado com água. E nós que somos também sacerdócio real, não podemos beber vinho. Provérbio 23, do 29 ao 35, a Bíblia fala assim, para quem são os ais, para quem são as pelejas, assim por diante? É aqueles que demoram no vinho, que ficam olhando para o vinho quando ele se mostra vermelho. O vinho, que é o suco de uva fermentado, nós chamamos de vinho, você pode pegar a garrafa, ele é vermelho. E o suco de uva puro, né, ele é roxo. Olha que interessante. Então aqui, em Provérbio 23, do 29 ao 35, Deus falando, olha, você que fica olhando aí para o vinho vermelho. Vinho vermelho é o vinho puro. Você não pode tomar bebida alcoólica. Em Isaías 65, 8, diz que no mosto, que é o suco de uva espremido, o suco de uva puro, há bênção. Há bênção no suco de uva. E nós sabemos que as frutas são muito boas para a saúde. Em Levítico 10, 1 a 11, diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles eram sacerdotes, eles entraram no templo e foram acender o fogo do incensário, para sair aquela fumaça que simboliza as orações do povo do Antigo Testamento. E Deus os matou lá dentro do templo, porque a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho. Você continua lendo ali o contexto, todo o texto da história, você no 11, a gente encontra Deus falando para Arão, você fala para os seus filhos não tomarem bebida alcoólica, vinho, quando entrar no templo. Então a gente nota que o que eles fizeram?
foram oferecer sacrifício a Deus, acender o incensário depois de fazer uso de bebida alcoólica. Deus os matou ali, porque não podiam, eles não obedeceram a Deus, tomaram bebida alcoólica e foram acender o incensário. Em 1 Samuel 1, 14, 16, Ana ali amargurada de espírito, que ela era estéril, aquela dificuldade toda, e ela entrou no templo orando, ali buscando a Deus, para Deus conceder ela uma cura, né? Para que ela gerasse filhos, e ela ali amargurada, e o sacerdote Eli olhou para ela, viu ela daquele jeito, falou: você está bêbada? O sacerdote Eli falando para ela: você está bêbada? Aí ela falou: não, Senhor, não estou bêbada. Eu não sou como as filhas de Belial, que eram um povo perverso, até faziam orgias em culto a deus pagãos. Eram pessoas que praticavam o homossexualismo, práticas homossexuais, cultuava, eu já falei aqui, orgias, cultos a deus pagão, que é o diabo. Outros resultados trágicos da pessoa beber vinho, tomar vinho. Gênesis 9, do 20 ao 27, Noé, depois do dilúvio, sai da arca com a sua família, planta uma vinha, toma vinho, fica bêbado, e o seu filho Cã, entra lá o Venu, e ele bêbado amaldiçoa o seu filho. Entendeu? Coisas trágicas de usar bebida forte, vinho. Gênesis 19, do 31 ao 38. As filhas de Ló, depois que Deus destrói Sodoma e Gomorra, fica Ló com as suas filhas, são sobreviventes disso. Sua mulher morre também. E as filhas pensam: e agora o nosso pai vai ficar sem descendente? Vamos dar vinho para ele? Ele fica bêbado, e a Bíblia usa esse termo, entrar, fazer relação sexual. Fizeram relação sexual com o pai, puseram o pai bêbado, que é pecado de incesto, e dali elas se acharam grávidas, gerou duas nações. Eu quero aqui encerrar essa primeira parte desse estudo bíblico, e vamos para a segunda parte, que nós vamos falar sobre o Novo Testamento, a bebida alcoólica, o vinho no Novo Testamento. Tá bom? E Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.